Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Vai ter festa e superlotação no Maracanã, De La Cruz causa no River Plate, decide assinar com o Flamengo e ferve a nação. Estádio próprio, Landim revela detalhes importantes do projeto do Flamengo para a compra do terreno do gasômetro. Landim anuncia o valor total da dívida do Flamengo e choca os torcedores. Flamengo monitora jogador e pode dar chapéu no Corinthians. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Um dos alvos antigos da diretoria rubro-negra para a próxima temporada é o zagueiro Lucas Veríssimo, de 28 anos, que atualmente defende o Corinthians. O gerente de futebol do clube paulista, Alessandro Nunes, falou sobre o futuro do defensor. O que o Lucas está apresentando, nós já esperávamos. Ele é um atleta de muita qualidade, conduta, ficou fora da última Copa do Mundo por uma lesão que já foi superada. Hoje ele está mostrando a sua importância, não existe um valor de passe fixado. Teremos que negociar com o Benfica, o contrato dele vai até junho do ano que vem. Provavelmente o próximo presidente do Corinthians vai negociar, disse lá o dirigente em entrevista durante o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2024. O Lucas Veríssimo pertence ao Benfica de Portugal e está emprestado ao Corinthians até 30 de junho do próximo ano. E com isso a equipe paulista tem a preferência para ficar com o jogador em definitivo. Todavia, precisa negociar o valor da compra com o clube português. Por outro lado, o Flamengo monitora nos bastidores a situação e vale frisar que o Lucas Veríssimo fazia parte da lista de desejos do Flamengo na janela de transferências do meio desse ano. Mas o Mengão não aceitou a exigência de compra do zagueiro depois do final do empréstimo imposta pelo Benfica e o jogador acabou sendo emprestado para o Corinthians. Diante dessa nova situação, o interesse do Flamengo aumentou demais e a diretoria já fez contato com a diretoria do Benfica, com quem tem um ótimo relacionamento, para se inteirar sobre a situação do zagueiro e já está estudando fazer uma proposta ao time português para ter o zagueiro nessa próxima temporada. Aí eu te pergunto, você acha que o Lucas Veríssimo seria uma boa para a defesa do Flamengo? Coloca aí! Manchete, a dívida do Flamengo chegou a esse valor. Ninguém está acreditando. Landim anuncia o valor total da dívida do Flamengo e choca os torcedores. Rodolfo Landim é um presidente midiático que tem muitos aliados, mas também há aqueles profissionais que não gostam do seu estilo de trabalho. Ele está no Flamengo desde 2019 e já viveu de tudo no clube. Em 2024 vai ser o último ano que o Landim vai ficar à frente do Flamengo como presidente. Em dezembro do ano que vem, ele vai precisar passar o bastão e ainda não existe consenso de quem será o seu substituto na próxima gestão. O Landim tem um sonho que está conseguindo colocar em prática, o novo estádio do Flamengo. Isso mesmo, após muitas especulações e tudo mais, o mandatário deve anunciar muito em breve que o projeto vai ser colocado em prática sim. Muitos torcedores flamenguistas ficaram preocupados anos atrás sobre dívidas e como o clube iria conseguir pagar todo o investimento feito. O Landim pode ter vários defeitos, mas sabe muito bem gerir as finanças do clube. Em entrevista ao jornalista Mauro César Pereira, o Landim ele fez um anúncio e revelou qual o verdadeiro valor da dívida atual do Flamengo. Tá sentado? Então segura essa aí. O montante que chegou praticamente a R$1 bilhão antes de 2022, hoje é muito pequeno. De acordo com o presidente, a dívida do Flamengo bate na casa dos R$200 milhões. E o lucro operacional do Flamengo é de R$370 milhões. Os rubro-negros estão muito felizes com o tamanho e estrutura do Flamengo e acreditam que o Mengão pode ser quase imbatível em um futuro bem próximo. Manchete, 160 milhões, contratação de Parar o Brasil, o atacante comparado a Endrick é aprovado no Mengão e Gabigol pode ser vendido.
Diante do interesse que o Gabigol vem despertando no futebol mundial, a gestão rubro-negra já vem se movimentando para não ser pega desprevenidamente em 2024. E apesar de estar em baixa no clube, a diretoria sabe da importância do Gabigol para o Flamengo. De acordo com informações do comentarista Rogério Siqueira, da TV Sicília, na Baixada Santista, o Gabigol interessa a um clube da Europa. E se ele for negociado, a estratégia da equipe é buscar a contratação do Marcos Leonardo, destaque do Santos, que foi comparado ao Endrick do Palmeiras, por ser sempre decisivo e chamar a responsabilidade em momentos importantes. Aspas, tem um time da Europa querendo contratar o Gabigol. E se ele for vendido, o Flamengo acena com uma proposta de 30 milhões de euros pela compra do Marcos Leonardo. A melhor proposta que o Santos teve até hoje pode ser essa aí, concluiu lá o jornalista. Vale destacar que na cotação atual, 30 milhões de euros seria cerca de 160 milhões de reais hoje. Aí eu te pergunto, o Marcos Leonardo é o reforço ideal para o Flamengo? Coloca aí. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, vamos lá, me dá essa moral. Muito obrigado. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, valeu. Manchete. Estádio próprio. Landim revela detalhes importantes do projeto do Flamengo para a compra do terreno do gasômetro. O Flamengo tem intensificado os projetos para a construção do seu estádio próprio no gasômetro, mas uma série de burocracias para conseguir um terreno no local escolhido dificultam o desenvolvimento do desejo da diretoria rubro-negra e, por isso, o presidente Rodolfo Landim explicou detalhes de como andam as negociações com os responsáveis para dar seguimento à compra desse terreno. Em entrevista ao jornalista Mauro César Pereira, do UOL, o Rodolfo Landim explicou que o terreno desejado pelo Flamengo faz parte de uma série de outras propriedades que foram compradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mas o volume de recursos que o governo estadual precisava era muito maior, algo em torno de 4,5 bilhões de reais, e os espaços não geraram nesse lucro. Dessa forma, o prefeito Eduardo Paes encaminhou para a Câmara dos Vereadores uma mudança permitindo até 50 pavimentos nos terrenos, o que valorizou o local automaticamente. Mas isso não foi adiante como se esperava e não houve o retorno econômico. E, sendo assim, essa é a situação do espaço que o Flamengo deseja comprar para a construção do seu estádio próprio. O Fundo de Investimento, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, aplicou cerca de 5 bilhões de reais no Porto Maravilha. Mas os prejuízos atingem 4,2 bilhões de reais e, dessa forma, o patrimônio líquido do fundo despencou para 730 milhões de reais. E, com isso, o Flamengo pode usar a situação como uma aliada para comprar esse terreno. Exatamente, sobre o Flamengo explorar a necessidade do fundo. Se eles tinham um plano de negócio, estão valorando os ativos aportados por algo muito menor, pois ninguém consegue mostrar a eles um projeto que traga o retorno que eles estão esperando. Isso pode ser um argumento para que o Flamengo traga um projeto novo, saindo um novo valuation, que é a análise do valor de um ativo para aquela área, no mínimo reduzindo o enorme prejuízo, explicou o Rodolfo Landim antes de revelar detalhes da estratégia da diretoria do Flamengo. A minha tese é a seguinte: existem inúmeros terrenos ali. Se o clube tiver um deles, valorizaria os demais que estão em sua volta. Seria a chance de fazer decolar a região, um surgimento de todo um complexo comercial, shopping, hotéis e etc. Foi esse o argumento que eu comecei a utilizar nas minhas conversas com o pessoal da 20 Partners. Mas eles estão ali querendo maximizar o retorno e isso o Flamengo não deseja. Além de resolver a situação com o FGTS, o projeto do Mengão precisa passar pela Caixa Econômica Federal. E assim, o Landim explicou que iniciou uma aproximação com os representantes do banco, mas a abordagem inicial era pedindo o estudo de viabilidade técnica e econômica para o Flamengo ser um parceiro do banco.
O clube, dessa forma, não aprovou a ideia, já que drenaria o dinheiro do Fla. Houve a mudança de governo e não havia ninguém já efetivado à frente da Caixa Econômica. Esperamos, então, a mudança do grupo de gestão. O novo presidente da Caixa, Dr. Carlos Antônio Vieira Fernandes, foi empossado no dia 9 de novembro. Eu fui à posse dele e estamos tentando uma reunião com ele para a semana que vem. Existe uma previsão de troca dos vice-presidentes da Caixa, isso é normal. Então poderemos aprofundar as nossas conversas utilizando a tese do Flamengo, que é real. Nós estamos realmente imbuídos no sentido de comprar esse terreno para a construção do nosso tão sonhado estádio. Completou Rodolfo Landim. Manchete: vai ter festa e superlotação no Maracanã. De La Cruz causa no River Plate, decide assinar com o Flamengo e ferve a nação. O Marcos Braz, lá em julho, declarou que o River Plate sentou na multa rescisória do De La Cruz, avaliada em 16 milhões de dólares, cerca de 77,7 milhões naquela época, e segue aí irredutível em relação a negociar os valores. O jogo duro dos argentinos com o Flamengo é tamanho que a pedida não se refere somente aos números, mas também à forma de pagamento. Eles querem o valor à vista. O Flamengo não joga a toalha porque entende que o De La Cruz tem as características perfeitas para o sistema e as preferências do Tite, e, além disso, tem um acerto com o uruguaio que quer mesmo jogar no rubro-negro. Sendo assim, o Flamengo se prepara para pagar a multa à vista e finalmente anunciar o uruguaio como um jogador mais novo do Flamengo. Embora forme uma sociedade com o Liverpool do Uruguai, em que os direitos econômicos são divididos em 70% para o Liverpool e 30% para o River Plate, o time argentino é quem manda na operação do momento e não quer reforçar um rival direto. Ou seja, se o River Plate quer pagamento à vista, o Liverpool não vai aceitar um parcelamento. A última proposta do Flamengo foi de 8,5 milhões de dólares, cerca de 41,3 milhões de reais, e o clube não aumentou o valor enquanto o River Plate segue na defensiva. Conforme apurado, o De La Cruz está decidido a reforçar o mais querido em 2024. Inclusive, já manifestou seu desejo para os dirigentes do River Plate e também a alguns companheiros do próprio elenco. Vale lembrar que dentro do vestiário uruguaio, durante uma convocação, o craque também deixou claro que quer mesmo atuar pelo Flamengo, com quem tem há meses conversas em andamento. Se não bastasse isso, admitiu que está otimista pelo desfecho. Para que tudo dê certo, o Flamengo prepara uma grande investida no mercado da bola. Ele vai pagar à vista a multa da rescisão do contrato do jogador, calculada em 16 milhões de dólares, 78 milhões de reais na cotação atual. É importante destacar que aos 26 anos, o De La Cruz é o melhor jogador lá do time do River Plate, por isso essa bronca toda. Mas não vai ter jeito, o Mengão vai trazer sim, pode anotar no seu caderno. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado e pra cima deles, Mengão!